Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. E hoje, para nossa alegria, está conosco o Dr. Adair Marques. O Dr. Adair Marques é clínico, é médico clínico geral e trabalha com acupuntura e homeopatia. E o nosso papo hoje com o Dr. Adair vai ser sobre os milagres de Jesus na visão espírita. Como é que Jesus, volto a repetir, na visão espírita, conseguia fazer tudo aquilo que a gente chama hoje de milagre? Dr. Adair, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado. Boa tarde, Jader, boa tarde aos telespectadores. É um prazer para mim estar de novo aqui contigo, conversar sobre esses temas que eu gosto muito. Sabe que eu sou médico, mas sou espírita. Sim. Primeiro eu fui médico, depois é que eu me tornei espírita. E isso me trouxe um aumento do meu conhecimento. Hoje eu consigo entender melhor coisas que há muito tempo atrás eu não conseguia entender porque me faltava esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Perfeitamente. Uma coisa que eu esqueci de dizer, que o Dr. Adair ele é membro da AME, Associação Médica Espírita de Santa Maria. Dr. Adair, vamos começar pelo princípio, é o melhor que a gente pode fazer, né? Já que nós estamos falando em milagres de Jesus, existem realmente milagres? Bom, vamos ver a palavra milagre, né? Milagre, vem de miracli, que seria uma coisa assim admirável, extraordinária, pela própria etimologia da palavra. Sim. Mas dentro, né, do contexto assim, do dia a dia, milagre é um fato extraordinário que contraria as leis gerais da natureza. Então, alguma coisa que acontece ao arrepio das leis que regem o mundo material é visto como um milagre. Então, por isso que existem esses milagres que estão expostos na Bíblia, né, e em outras situações, que eles contrariam as leis da natureza e, portanto, tem que ser a obra de um ser fantástico, obra de Deus, obra de um santo, né, que teria essa capacidade de contrariar as leis da natureza. Do ponto de vista assim, espiritual, eu entendo que as leis da natureza são divinas, foram feitas por Deus, as leis que regem o nosso mundo. E que, portanto, acho que nem ele, né, gostaria de contrariá-las. Então, o que acontece é que isso que nós chamamos e que muitas pessoas chamam de milagres contrariam as leis que nós conhecemos. Perfeitamente. Porque nós vivemos, né, debaixo das leis deste mundo material, tá? Que é as leis que nós usamos na física, na química, na biologia. Mas esse mundo material é apenas um detalhe. Este mundo material, Jader, é como o nosso corpo, a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa que escapa deste mundo material, que seria o mundo espiritual e as outras dimensões. Da mesma forma, o nosso corpo não é apenas isto aqui. Isso aqui é apenas um detalhe, nós somos muito mais do que isso. Nós somos um ser espiritual com nossos campos de energia que obedece a outras leis que não aquelas que regem os elementos do mundo material. Portanto, nesta ótica, o milagre não existe, porque ele segue leis, né? Leis gerais.
né, que nós, a maioria das pessoas, não conhecemos essas leis. Né? Mas quando Cristo fazia seus milagres, ele estava obedecendo a outras leis, né, da natureza, também divinas, como aquelas que regem o mundo material. Essa seria a minha próxima pergunta para o senhor. Como que Jesus fazia, entre aspas, milagres? Vamos entender que Jesus foi o ser mais evoluído e mais perfeito que já encarnou neste planeta. Então, a capacidade magnética dele e de controlar esses campos de energia, né, do mundo espiritual é infinitamente maior do que a nossa. Então, conhecendo este universo imaterial e na capacidade que ele tinha, intelectual, moral, de Cristo, ele poderia perfeitamente manipular esses elementos e fazer aquilo que aos olhos das pessoas comuns eram milagres. Né? Por exemplo, quando Jesus caminhava sobre a água, né, na verdade ele estava levitando, flutuando em cima da água. Digo assim, contrariando a lei da gravidade. Ele era obrigado a afundar na água. Sem dúvida. Mas na verdade ele estava utilizando um recurso, né, do mundo espiritual, que é estar amparado no ectoplasma, e ele passa a agir como se estivesse numa outra dimensão. Então, envolto nesse ectoplasma, os corpos passam a obedecer às leis, não do mundo material, mas de uma outra dimensão, do mundo espiritual. Da mesma forma que naqueles fenômenos de poltergeist, em que uma pedra, por exemplo, se materializa dentro de um ambiente e cai do teto no chão e abre um buraco no chão, uma pedra pesada. E a gente vê aquela pedra furando o assoalho e olha para cima e diz, mas por onde que essa pedra entrou? Não tem buraco nenhum nas paredes. E a pedra caiu do teto e furou o chão. Por obediência à lei da gravidade. O que acontece é que esta pedra, que não estava aqui dentro, estava lá fora, foi envolta em ectoplasma, que é esse elemento que os médiuns de efeito físico liberam. Certo. Então, espíritos, né, que querem fazer confusão, pegam o ectoplasma liberado por um médium, né, que nem sabe que está liberando esse ectoplasma. E muitas vezes nem sabe que é médium. Nem sabe que é médium, geralmente são adolescentes, Uhum. jovens adolescentes que têm este poder. Então o espírito zombeteiro pega aquele ectoplasma liberado inconscientemente por aquele jovem, envolve aquela pedra e ela passa a existir agora no mundo espiritual e deixa de obedecer às leis do mundo material, se torna inclusive invisível. E assim envolta, ela atravessa a parede, ele levanta ela até o teto e desencapa a pedra desse ectoplasma. No momento que ele tira o ectoplasma, ela aparentemente se materializou no teto. Se tornou visível e passa a observar as leis do mundo material e cai por força da lei da gravidade e fura o assoalho. É assim que as coisas acontecem. Não parece um milagre essa pedra apareceu aqui dentro. Na verdade, foi a aplicação de uma outras leis, as leis que regem o mundo espiritual. E leis esta, por exemplo, que o senhor falou, desconhecida, inclusive da ciência. Exatamente. Então, a ciência materialista, newtoniana, cartesiana, não estuda esse lado, né, não conhece esse lado, então parece uma coisa impossível, inexplicável. E tenta explicar isso a partir das leis do mundo material e não consegue. Então, deixa isso aí de lado. E não entro muito nesse tema, sim, porque não tem nem como explicar. Porque aconteceu um milagre, pronto, acabou, passou a ser milagre. Exatamente. Doutor Adair, Jesus era médium, isso que a gente chama hoje no espiritismo, fulano é médium, etc. Bom, a mediunidade é uma característica comum a todos os seres humanos. Até acho que Cristo podia ser médium, mas para a sua atuação não havia necessidade de ser médium. Né? Não tinha. Então, quando hoje, por exemplo, um médium, né, que recebe, né, a orientação, né, para escrever ou para falar de um espírito desencarnado,
né, ele está se comunicando como se fosse aquele outro espírito. Esse é um dom que ele tem, inclusive alguns conseguem, assim, desta forma, realizar curas, cirurgias, etc. Tá? Mas Cristo não precisava, ele era um espírito altamente iluminado. Então, os dons de cura que ele tinha, né, eram características dele, não de um outro espírito que influenciasse ele para que ele funcionasse como um médium de cura, por exemplo. Sim. Ele era o curador, graças ao enorme, intenso poder magnético que ele tinha, né? E a transfiguração que a Bíblia fala, transfiguração de Jesus, como é que isso aconteceu? Sim, então diz na Bíblia que ele subiu o morro, possivelmente o Morro Tabor, né, acompanhado de 2 ou 3 apóstolos, era o Pedro e o outro lá, que foram junto com ele. E lá, naquele morro, Cristo se tornou assim brilhante, iluminado, né? As pessoas, assim, com uma luz branca, né, super intensa. Então esse foi um dos milagres assim, mais interessantes, importantes, descritos na Bíblia que Cristo fez. Na verdade, o que eles estavam vendo era a enorme expansão do perispírito de Cristo, né, com toda a energia que ele tinha, né, mostrava então aquele aspecto luminoso, brilhante que as outras pessoas enxergaram. Aquilo era a própria aura dele, né, que ele tinha a capacidade de iluminá-la daquela forma. Então não era o corpo dele que ele estava vendo, mas o campo de energia enorme que envolve Cristo e que envolve todos nós, mas que nele, né, é intensamente mais evoluído do que o nosso. Sem dúvida. Por isso aparecia com aquele aspecto tão brilhante assim, ofuscante até. Da mesma forma, naquela mesma ocasião em que Cristo se transfigurou, apareceram o Elias e o outro que já tinham morrido. E que apareceram e enxergaram como se fosse o profeta Elias, que já tinha morrido há muito tempo, né? Na verdade, ali estava possivelmente se materializando a partir da mediunidade de efeito físico dos outros apóstolos que estavam junto, médios certamente, todos eram aqueles 12 médios potentes. Então liberaram o ectoplasma para se materializar ali o profeta. Então daqui nos chama, está lá o profeta Elias, que apareceu aqui. Na verdade ele estava materializado junto com Jesus. Brilhante naquela hora. Exato. Mais um exemplo da utilização dessas energias do ectoplasma, né, para a materialização. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas esse assunto nós vamos abordar ainda com mais detalhes no segundo bloco. Ao finalizar esse primeiro bloco, agradecemos aos nossos apoiadores culturais, mais uma vez, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. A gente volta rapidinho. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, hoje batendo um papo com o Dr. Adair Marques sobre os milagres de Jesus e outras curiosidades, digamos assim, que a Bíblia traz e que o Dr. Adair Marques está esclarecendo à luz da doutrina espírita.
Claro que nós estamos agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Doutora Adair, vamos continuar o nosso papo e agora nós vamos entrar mais exatamente nos milagres, entre aspas, de Jesus. E já de imediato eu lhe pergunto o seguinte: como é que Jesus fez aquele, volto a repetir, entre aspas, milagre da multiplicação dos pães? É muito interessante essa tua pergunta, Jader. Mas da mesma forma como Cristo multiplicava pães, multiplicava peixes e fazia vinho a partir de água nas bodas lá, é porque ele tinha uma capacidade que a média das pessoas não tem, que é uma transmutação da matéria. Ele era capaz de transformar a água, por exemplo, e criar nelas propriedades físicas, químicas, organolépticas do vinho. Então ele fazia uma transmutação de uma matéria noutra. Então com isso ele conseguia criar vinho a partir de água, criar pão a partir de qualquer outra matéria, a partir do próprio ar, e peixe da mesma forma, né? Porque no fundo, tu sabe, a matéria não existe. Se tu for desmembrando a matéria, repartindo a matéria até chegar na sua essência, quer dizer, nos elementos subatômicos que formam a matéria desaparece e aí tu tem apenas energia. Então a matéria, na verdade, é uma frequência vibratória, ela é energia. Tanto é que se diz que a matéria é luz coagulada. Aí virou a matéria. Então a matéria, na sua essência, é apenas energia. E Cristo podia, com seu enorme poder magnético, controlar esta essência, a base de toda a matéria, que é o princípio energético que está na matriz de todo e qualquer elemento material do universo. Então, mexendo lá embaixo, ele conseguia mudar as características da própria matéria. Certo. Por isso ele conseguia fazer essa mudança da água por vinho ou multiplicar pães e peixes conforme a necessidade. É claro que isto representava para ele, porque ele não explicava para as pessoas na época como é que ele conseguia fazer isso. Primeiro porque eles jamais entenderiam a explicação teórica, quântica, por como que a gente consegue mudar a água em vinho, trabalhando a frequência vibratória daquilo ali, fazendo a transmutação. Segundo, porque para ele era importante demonstrar isso como a capacidade que ele tinha, como representante de Deus no mundo, trazendo uma mensagem. Então a gente valoriza muito, sabe, Jader, os milagres de Cristo, não só esses assim das multiplicações, mas aqueles que nós vamos discutir sobre as curas, que são muito ligados à pessoa de Jesus. Então valoriza muito esses milagres e esquece que no fundo mesmo o grande milagre de Cristo foi forçar a transformação da humanidade. Exatamente. Despertar a humanidade para as necessidades do cumprimento das leis morais. Tá? Essas eram as leis que Cristo veio mostrar. A questão da ética, da bondade, do respeito, do perdão, da caridade, do amor ao próximo. Então tudo isso que ele fazia, muitas vezes até com uma forma de uma propaganda, era para inserir no mundo material, entre as pessoas humildes daquela época, esta mensagem. E graças a esses milagres, essas coisas extraordinárias que ele fazia, as curas que ele promovia e toda a informação que ele deu, o ensinamento dele sobreviveu e evoluiu ao longo de mais de 2000 anos e chegou até nós com toda essa amplitude. Se ele não tivesse feito todo esse jogo, dos milagres, um verdadeiro jogo de marketing, ele não teria chegado até aqui. Exatamente. A informação dele crescida, amadurecida e se expandindo por toda a humanidade. Doutora Adair, o senhor falou sobre curas de Jesus e já de imediato eu vou lhe perguntar o seguinte: Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro? É exatamente por aí?
Não, na verdade, nem Cristo pode contrariar as leis da natureza. Então, se o Lázaro estivesse morto há 4 dias dentro daquela caverna, ele, pelas próprias leis da biologia, estaria em decomposição e, portanto, irremediavelmente morto aquele corpo. Tá? Então, quando Lázaro teve a crise que ficou mal, possivelmente desmaiou lá, a Marta e a Maria, né, de Betânia, que eram as irmãs dele, mandaram chamar Jesus, porque Jesus era muito amigo dele, sabiam que Jesus tinha condições de curar o Lázaro, que estava muito enfermo. E quando pediram para ele ir, eles, não, depois eu vou. E os amigos de Cristo ali, os outros, né, os companheiros de Cristo, mas vem cá, Jesus, tu não vai lá ver o Lázaro, o nosso amigo não está bem. Ele disse, não, eu vou mais tarde e vou usar isto para mostrar a glória do Pai. Por quê? Cristo aqui, lá onde ele estava, na sua enorme capacidade de visão à distância, de dupla visão, de deslocamento no tempo, no espaço, ele viu que o Lázaro, na verdade, não estava morto. Ele estava com um estado assim, tipo catalepsia, né? Não estava morto. Havia um afastamento do seu perispírito, mas não havia ainda rompimento, né, do cordão de prata que nos mantém ligado o espírito no corpo. Então o Lázaro estava praticamente, aparentemente morto dentro da visão materialista, mas ele viu que na verdade ele estava no estado de catalepsia. Ainda estava ligado ao seu espírito. Ele sabia que aquilo podia se prolongar por mais tempo e que o corpo não iria se degenerar enquanto houvesse esta ligação que estava se afrouxando, é verdade. Mas eu vou depois, né? E depois, 4 dias depois, né? Ele foi lá. Chegaram lá, a turma estava inconsolável. Ah, o Lázaro está morto, já enterramos ele ali, né? E ele viu que lá dentro da caverna o Lázaro ainda estava vivo. E com o seu enorme, aí vem, poder magnético de cura, ele restabeleceu a ligação perfeita entre o perispírito e o corpo que estava se desfazendo a ligação. E aí o Lázaro acordou no controle de todas as suas funções. Né? Então, na verdade, o Lázaro, do seu ponto de vista assim, biológico, ele não estava morto. Ele estava num estado assim, de catalepsia, e pôde ser recuperado. Perfeito. Em 30 segundos, eu vou pedir que o senhor explique para as pessoas que estão nos assistindo, que o senhor falou aí, perispírito. O perispírito ainda não havia se desligado. O que é o perispírito? É assim, ó, nós, Jader, somos um espírito que é absolutamente imaterial, controlando um corpo físico que é absolutamente imaterial. Certo. E um elemento intermediário, que são campos de energia, que Kardec chamou, para simplificar, de perispírito. Certo. Que os orientais chamam de duplo etéreo, corpo astral, corpo mental, etc. Esse elemento está em ligação permanente com o corpo físico e faz a ponte entre o espírito e o corpo físico. Então, quando nós desencarnamos, quando o corpo morre, o perispírito sai do corpo e acompanha o espírito como o corpo do espírito, o corpo espiritual. E aí o corpo fica só com o que é material, certo, porque o perispírito acompanha o espírito. E esse laço que prende o perispírito no corpo é célula por célula. Quando a gente morre, o corpo morre, vai se separando um do outro. E isto é que nós chamamos de desencarnar. Certo. A morte é um fenômeno biológico, morreu o corpo. E o desencarnar é quando o perispírito se afasta do corpo, célula por célula. Isso pode levar horas, pode levar dias. O corpo está se desmanchando, mas ele não conseguiu se separar completamente. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para o doutor Adair, arrasa quarteirão. Como é que Jesus sabia que Judas o iria trair? Para uma pessoa com as capacidades que Jesus tinha, a consciência, a mente do Judas era transparente.
Então ele conhecia perfeitamente toda a intenção e a ideia do Judas. Assim como ele conhecia a mente de todas as pessoas ao seu redor e dos seus companheiros de jornada. Tá? Então não havia segredos para ele, porque ele podia ler o pensamento do Judas. Sabia o que o Judas ia aprontar. E deixou que isso acontecesse, porque havia já uma profecia a ser cumprida. Tudo aquilo, que seria traído, que seria crucificado, que morreria, que ressuscitaria no terceiro dia. Então tinha que seguir aqueles mesmos trâmites. Né? Então realmente ele sabia que o Judas ia fazer essa traição. Da mesma forma, quando ele escolhia os seus seguidores, os seus apóstolos, ele tinha certeza de que ao convidá-lo, tu ia aceitar, porque ele já sabia o que tinha dentro da tua cabeça, qual era a tua ideia, qual era o teu pensamento. Por isso que ele não errava. Quando ele chegava e convidava, não, vamos prontamente, o que não seria tão fácil se ele não conhecesse a mente da pessoa. Então não havia limite do que ele poderia saber. Ele sabia que o Judas ia traí-lo, sabia, lembra que o Pedro ia renegá-lo, ia negá-lo? Né? 3 vezes. 3 vezes. Não tinha acontecido, mas ele sabia, não, isso vai acontecer lá, porque ele tinha uma visão perfeita do passado, do presente e do futuro. Isso só é possível em pessoas com o nível espiritual dele. Né? Acho que não existe hoje mais nenhuma pessoa encarnada que tenha essa capacidade. Jesus tinha. Por isso que se diz, a pessoa mais evoluída espiritualmente que já encarnou nesse planeta foi Jesus. Jesus. Agora, uma outra pergunta, doutor Adair. Hoje existem pessoas que a doutrina espírita chama de médium, mas o senhor disse, e eu concordo, que todos somos médios. Um com maior capacidade, o outro com menor. E como é que Jesus curava através das mãos, da imposição das mãos? Cristo tinha essa capacidade, porque de novo vamos aos campos magnéticos. Então, quando numa casa espírita nós fizemos um passe, na verdade estamos fazendo uma injeção de magnetismo, de energia magnética em cima daquela pessoa, melhorando o brilho da sua aura e a vibração, né, dos seus campos de energia. Cristo tinha uma capacidade muito maior, né? Então ele podia fazer isso com muito mais facilidade e fazer aquelas curas aparentemente milagrosas, porque ele trabalhava o perispírito. Era aqui que ele trabalhava. E modificando as coisas do perispírito, ele conseguia modificar as patologias a nível de corpo. Como a capacidade dele era muito grande, as curas seriam até instantâneas. Hoje a gente consegue fazer isso nas cirurgias espirituais, mas não é tão instantâneo porque não temos a capacidade que ele tinha. E tinha uma outra coisa que Cristo, na sua enorme sabedoria, tinha também um grande grau de humildade. Quando ele curava Jader, ele sempre dizia: a tua fé te curou. Vai e não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Que a doença não volte pior ainda. Eu tenho certeza que muitos daqueles que Cristo curou assim, aparentemente, milagrosamente, recaíram na doença, porque recaíram no erro. Exatamente. Continuaram pecando, fazendo as mesmas coisas erradas. Então, ele usava o seu magnetismo e mais a fé do paciente, e a mobilização dessa força divina, curadora, que está dentro de cada um de nós, é que promovia a cura de dentro para fora, a cura verdadeira. Doutor Adair, eu quero agradecer ao senhor, muito obrigado. Lhe dou 15 segundos, se o senhor quiser falar mais alguma coisa. Eu te agradeço também, Jadre, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esses temas, né? E lembrando que esse conhecimento, associando a medicina que nós aprendemos na escola, na faculdade, mas esse conhecimento que a gente aprende a partir do estudo da doutrina espírita é muito importante para todos os médicos, né? Saber que, na verdade, a verdadeira cura do paciente não está na utilização de injeções, de medicamentos, tudo, mas está nisso, como dizia o Hipócrates:
mobilizar essa força curadora que está dentro do paciente, a sua fé e a sua capacidade interior de cura, e que obedece a essas leis morais. No momento que o paciente muda as suas atitudes, supera seus erros e desenvolve as grandes virtudes, a compaixão, o perdão, a tolerância, o amor, ele está fazendo o tratamento e, mais do que isso, a prevenção da maior parte das enfermidades. Depois disso, só nos resta encerrar com chave de ouro o nosso programa, agradecendo mais uma vez ao Dr. Adair Marques por ter, digamos assim, feito um hiato no seu atendimento, no seu consultório, para estar conosco hoje aqui. E dizendo isso, a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa.